Estamos aqui em mais um episódio do VegCast com a nossa embaixadora Bárbara Rubim. Tudo bem, Babi? Tudo bem, Harry, com você? Beleza. E hoje vamos falar um pouco da solução completa que a VEG tem, desde usinas até residencial, e explorar um pouco as tendências junto com a Babi. Vamos lá, Babi. Bora. O que tu tá vendo na área de geração centralizada, usinas de grande porte, mercado livre no Brasil hoje em dia? Acho que a gente começou 2024 falando muito de mercado livre, até porque a gente teve a abertura do mercado para todo o consumidor do Grupo A. Então, hoje, todo consumidor que tem uma demanda acima de 75 kW ou de 75 kW pode ir para o mercado livre. Então, isso deu uma boa movimentada do ponto de vista de mercado. Mas do ponto de vista de usina mesmo, da construção dessas usinas, a gente tem visto um mercado que tem buscado se diversificar, porque a solar, ela cresceu muito no centralizado a partir dos leilões, né? Então, inclusive, batendo aí recordes de preço em termos de megawatt-hora vendido, né? Com valores bem abaixo aí do que a gente tem sendo praticados por outra fonte. Mas como a gente não tem tido leilões, né? Ou não tem tido um calendário muito fixo de leilões acontecendo, muito da expansão nos últimos anos estava acontecendo por meio do mercado livre realmente. E aí, agora a gente já está quase indo para 2 anos de um preço de energia no mercado livre muito baixo. O preço está praticamente no piso, tirando onda de calor, etc., que acaba deslocando esse preço. A gente tem visto um preço de R$ 65,00 o megawatt-hora, para a gente ter uma ideia. Então, isso torna a construção dessas usinas mais desafiadora, né? Mas ainda assim, novos parques surgindo a partir de outros modelos de negócio dentro do mercado livre, como, por exemplo, a autoprodução. E aí, num contexto de preço de energia muito baixo, né, as usinas que têm saído no livre realmente são usinas de energia solar, por causa do CAPEX mais baixo, por causa também do custo mais baixo de produzir e instalar essas usinas. A gente vê alguns projetos que a gente está atuando como full EPC nessas usinas, né? E os nossos clientes realmente, o preço está muito baixo e só bota autoprodução quem realmente está pensando em médio e longo prazo, um pouco da bandeira ESG, porque senão eles podem segurar para o investimento, né? E a autoprodução, ela ainda acaba tendo um benefício, assim, que puxa mais ou ajuda o consumidor, digamos assim, que é o fato de que o autoprodutor ele não paga alguns encargos que a gente tem na tarifa. Mas eu acho que se não fosse isso, sem dúvida alguma, o cenário ia ficar ainda mais desafiador para a construção dessas usinas. Tá até acontecendo, vamos dizer que um trade-off, né? Por exemplo, a energia está barata, mas a gente está vendo alguns clientes nossos em EPC pensando, mas o solar está no menor CAPEX da história. E a gente já está sentindo, agora depois do feriado chinês, que realmente, além da energia estar barata no Brasil e no mundo, os preços de commodities e fotovoltaico também estão muito barato. Então, realmente, quem está pensando em longo prazo, 20 anos, 30 anos, já está voltando a olhar energia solar para mercado livre e autoprodução. A gente está sentindo essa tendência. Nos estudos aí na Bright, vocês conseguem ver alguma coisa nesse sentido, não? Sim, a gente tem visto uma perspectiva realmente grande para crescimento de autoprodução. É um mercado que a gente aposta bastante olhando para o cenário aí de mercado livre de energia. E é muito interessante porque, historicamente, no país, o autoprodutor era somente aquele consumidor muito grande de energia. E quando eu falo muito grande, estou falando de uma mineradora, estou falando de uma siderúrgica, por exemplo, que, em geral, era um autoprodutor por meio de uma cogeração ou por meio de uma térmica. Tanto que, se a gente pegar até 2016, 17, a gente não tinha nem 100 autoprodutores de energia no Brasil. Pra você ter ideia. Só. Agora tem quantos? Agora a gente está caminhando aí para um cenário de chegar a ter uns 300. Então, uma estruturação que ainda tem crescido, né? Ainda mais porque... E é muito interessante, Harry, porque a gente tem visto o Mercado Livre aprender com a GD. Então, da mesma forma que a gente tem um modelo de aluguel de usinas na GD, a gente tem visto a autoprodução no Mercado Livre crescer por meio de um modelo de PPA, em que o consumidor ele não investe 100% na usina, mas ele toma aquele ativo ali e se torna um autoprodutor por meio disso. Agora, você falou uma questão de preço e eu fiquei curiosa, né? Porque você disse, de fato, que a gente tem visto essa queda de preço das commodities, e acho que isso tem acontecido mesmo em todo o mercado. Mas essa queda de preço, ela está chegando também nas novas tecnologias, por exemplo, de módulo? Sim, sem dúvida. Na verdade, os módulos fotovoltaicos, hoje, ele está tendo uma migração de tecnologia da célula de P-Type para N-Type. Basicamente, o N-Type tem uma eficiência maior, né? Eficiência no solar é gerar a mesma quantidade de energia na mesma área, né? Então, por exemplo, o módulo hoje padrão 550, se tu pegar um N-Type, ele é 590.
né? Mas além disso, o N-Type ele tem outras vantagens, por exemplo, depreciação por temperatura, ele perde menos, né? Então, no Brasil, principalmente, que é tropicalizado e é muito quente, a gente consegue ver em usinas, né? A gente é fornecedor de usina completa, claro, em Mercado Livre, em usina grande, né? 30 mega, 60 mega, a gente também faz usina GD, mas daí em tranches, né? 30 usinas, 20 usinas, porque para nós tem que ser uma coisa um pouco maior, né? Todas essas usinas já desde final do ano passado já usam tecnologia N-Type bifacial. Justamente porque na usina, diferente do varejinho, não é o CAPEX, né? É o LCOE, o Leverage Cost of Energy. Quanto custa essa energia a longo prazo? E como esse 1%, meio por cento a mais a longo prazo vira 20, 30, né? Então já tem uma tendência de N-Type para usinas. E aí eu já aproveito, né, a pergunta para dizer que em usinas a gente não está usando ainda módulo de marca própria. Justamente porque ali o bifacial tem muita diferença. Então, às vezes, tem algum lugar que o cara quer usar um módulo 660 por causa de área e um tracker um pouco que performa melhor naquela latitude, o outro quer um 620. Então, bifacial N-Type a gente não está usando o módulo VEG, mas para a geração distribuída, a gente já está com um módulo na nossa marca, né? A gente fechou uma parceria com uma das maiores do mundo, não é fabricado no Brasil, mas a gente fez questão de botar a garantia VEG, porque muita gente pediu, justamente porque agora, nesse recesso de solar até nível mundial e troca de tecnologia, muita empresa fotovoltaica de módulo não vai resistir a isso. Certamente. E a gente, isso, por favor. Não, eu ia comentar que até lá na consultoria a gente atende muito integrador. E é um cenário muito interessante porque eu comecei a ser muito questionada por integradores, né, que a gente atende, falando assim, o que acontece se amanhã, por exemplo, o fabricante que eu usei, ele não existe mais? Como é que vai ficar a garantia do meu cliente? E uma coisa, por exemplo, que muito integrador não sabe, é que essa relação, sobretudo na GD, né? Porque é uma relação muito consumerista. Então, o fabricante existindo ou não, quem me vendeu o sistema vai ser responsável. Ele vai ligar para o integrador. Ele vai ligar para o integrador, exatamente. Então, não é só a dor de cabeça que você vai ter, mas existe uma responsabilidade. E aí, quando você me fala assim, a gente fechou uma parceria, mas a gente tá dando uma garantia VEG. Isso é uma garantia adicional, então, na verdade, pro integrador. Porque, gente, e eu vou contar uma coisa pra vocês, assim, eu visitei a VEG aqui, né? Então, assim, certamente essa empresa não desaparecerá. Não vai. Difícil, muito difícil. Mas é bem isso que tu falou. Às vezes o pessoal não reconhece isso porque o mercado ainda não está tão maduro, né? Mas nós mesmos, antes de ter o módulo VEG, quando tu pega o termo de garantia, inversor a gente sempre usou o nosso, né? Tu visitou nossa fábrica de inversor, até para deixar claro, o pessoal, tem linhas de inversores que a gente realmente fabrica no Brasil e tem linhas que a gente não fabrica no Brasil e tem as nossas parcerias. Eu acho que isso já está claro para o mercado, né? Mas todas têm garantia VEG. Não, isso que é o negócio. Gente, é isso que importa. Não, o inversor, eu acho que o pessoal já entendeu que precisa ter uma garantia local, mas tem essa técnica local. Mas o módulo, a gente ainda também, no nosso negócio de garantia, a gente estava escrito lá, gestão da garantia. E todos os nossos concorrentes, eles fazem a gestão das garantias. Tipo assim, olha, se a, sei lá, a JA, Trina, esses Tier 1 que estão no Brasil, der problema com ele, depois de um ano de gestão, tu vai ter que falar com ele, tá aqui o contato. Né? Então, eles fazem isso. E isso que ficou meio que assim, não, mas cara, é a VEG que vai me dar garantia ou não? Para nós dar a garantia, a gente teve que botar um custo de garantia para atender isso a longo prazo, para ter módulos que ali na frente eu vou ter que te substituir talvez um módulo que hoje é 580, eu vou ter que te dar um 700, eu vou ter que te dar outra coisa lá. Né? Então eu acho que essa parte de garantia a gente está preparado para dar uma garantia de longo prazo nos módulos fotovoltaicos. E daí tem aquela história também de Tier 1 e tudo mais. Agora a gente fala que é Tier VEG, porque quem é mais forte que a VEG aqui no Brasil, né? É verdade. É verdade. Criou uma nova categoria aí acima do Tier 1. É isso aí. Muito legal. E quando que foi lançado, Harry? A gente lançou na Intersolar. Então agora a gente já está entregando o módulo VEG em fevereiro, em março. Então hoje a gente tem outras opções também, até para manter as relações com os fornecedores, né? Porque o módulo varia muito de preço. E usinas, a gente ainda usa a marca do fabricante. E usinas eu até acho... Por causa dessa questão de ser bifacial E além disso, nossos clientes de usinas, às vezes a gente atende clientes da Dinamarca, por exemplo, clientes de Londres. E esse pessoal já tem acordos de longo prazo
com alguns fornecedores de módulo. Então fala, não, eu quero esse módulo, eu quero aquele. Então, como EPCista, a gente não vai dizer eu só uso o VEG. Agora, em geração distribuída, que aqui no Brasil a nossa marca é muito forte, a gente realmente vai ter a tendência de usar bastante módulo VEG. Agora eu quero aproveitar para fazer uma pergunta para você, porque eu recebo essa pergunta dia sim e outro também. O integrador, que não é, por exemplo, um autorizado ou um exclusivo VEG, como é que ele faz para comprar os produtos da VEG? Então, a gente hoje tem já outros redistribuidores, né? Mas o redistribuidor da VEG, ele só vende VEG. Entendeu? Então, assim, vários distribuidores aí concorrentes, não, eu quero inversor VEG, quero o módulo VEG, não. A gente tem agora distribuidor VEG se consolidando ainda mais como fabricante, que a gente é um fabricante. Perfeito. Né? A gente é um fabricante que vende agora para distribuidor, que esse distribuidor pode vender para multimarcas. Tem muita gente que prefere ter a estratégia multimarcas. Não, se o cara quer Y, eu dou Y, mas eu tenho VEG. E eu não vou não ir nesse mercado. Então, nós sendo agora mais fabricante, a gente tem... Não são vários, mas a gente tem 3 a 4 distribuidores, tu conhece bem eles, eu não vou citar para um não ficar com ciúme do outro, mas comprar direto da VEG realmente é um benefício que o integrador VEG tem, porque ele nos garante um volume, ele segue os nossos princípios de qualidade, cultura, ele pega os nossos cursos. Então, querendo ou não, ele é uma mini VEG na região. Sim, entendeu? Ele sim. leva a nossa credibilidade, ele passa nos nossos testes e ele usa os nossos produtos. Se ele usa outro produto que não é VEG, querendo ou não, ele não pode dizer que é um integrador VEG, porque se ele bota um produto que não vai performar, eu não posso ser responsável por isso. Claro, certo. Não, e faz todo sentido, faz todo sentido. Mas os integradores hoje estão tendo acesso para os redistribuidores, eles estão adorando, né? Porque o nosso índice de falha é muito baixo. Entendeu? Eu acho que está tendo essa maturidade no mercado. Não, e é isso, assim, o pessoal tem muito interesse. Eu recebo muita pergunta. Perguntando, onde que a gente consegue comprar? Não, se o cara tem perfil, e tem muito que tem perfil, não, cara, eu quero uma parceria de longo prazo, eu vou me casar com a VEG e vou pegar os benefícios. Pode trazer para falar com nós. Pô. Mas se ele ainda está meio assim, eu não sei, porque tem um low cost ali que eu preciso, fala com o distribuidor. Então hoje a gente está tendo um leque um pouco maior de oportunidades. O cara consegue comprar VEG em qualquer cenário. Mesmo que ele não sabe instalar, eu não tenho responsabilidade sobre isso, porque ele não é um integrador VEG. Ele pega só o produto ali do meu distribuidor. Perfeito, entendi. E falando do varejo, né, a gente já falava um tempo atrás, né? A gente tinha nossas dúvidas do microinversor. Tu viu ali no nosso galpão, né, Babi? Então, eu já vou aproveitar. Tu viu o microinversor lá? Tu gostou? Bonito? Eu vi, não? bonito. Gente, eu visitei, um dos lugares que eu visitei foi um dos centros de distribuição, que tem uma capacidade de 250 megas. Assim, foi o maior centro de distribuição que eu já visitei. Assim, é absurdo. E Será aí, que no Brasil tem algum maior? Não conheço. Porque o pessoal fala, mas é grande o nosso, né, Babi? Não, é enorme. Não precisa ter modéstia aqui, tá? É enorme. Legal. E aí eu tive a oportunidade de ver tanto alguns inversores, que aí também a gente visitou na fábrica, quanto também o microinversor. E uma coisa que eu achei muito interessante do microinversor é a questão de que ele recebe até 65 graus sem perder tanta eficiência, né? É isso. Então, super tropicalizado. Aprendi bem, né? Exatamente. Não, mas justamente, o pessoal às vezes pergunta, né? Os meus integradores falam assim, pô, velho, mas eu tava até agora dizendo que o microinversor não aguentava no Brasil e agora eu vou ter que mudar. Eu falei, pois é, demorou 4 anos pra gente chegar no entendimento que dá pra botar no Brasil um inversor que fica atrás de um telhado que bate 65 graus. Né? Então, assim, tem os top master dos Estados Unidos, ali, esses caras que estão lá no mercado americano, todos aguentam. Eles são muito bons. Mas no nosso mercado aqui, que é muito sensível ao preço, ele não é tão fácil de vender, eles acabam pegando um microinversor daí que não aguenta. Mas como o mercado não amadureceu, tu pega um microinversor aí que tem no mercado que dá um D-rate de 30% a 40%. Caraca. A 65 graus, né? Isso na Europa é inadmissível. Mas no Brasil, como o pessoal meio que vende CAPEX e vai girando, eles não estão fazendo essas contas. E por isso que a gente demorou para entrar. E muitas vezes o consumidor também não segue, né? Não então, sabe. Assim, a usina começa a performar mal e o consumidor não acompanha. Não acompanha, às vezes pensa que ele que aumentou o consumo e não pega isso, mas isso é maturidade do mercado. Então, como a gente chegou num microinversor agora, que aguenta a temperatura do Brasil... E está vindo já um pouco dessa tendência de segurança,
mais a nível de módulo, a gente acredita que o microinversor para residencial, ele pode pegar um market share grande do nosso portfólio. Perfeito. E ele tem outras vantagens também, né? A praticidade para instalação, essa facilidade toda. O microinversor realmente, como ele já sai o AC do telhado, né? Às vezes tu consegue fazer uma instalação sem entrar na casa do cara. Né? Tu bota no telhado, já traz por fora no quadro e já vai embora. A gente vê nos Estados Unidos, que é quase tudo microinversor, empresas de residencial que eles preferem o microinversor, beleza, é mais caro, mas eu consigo instalar 4 residências por semana. Entendeu? Então é aquela conta que tu tem que fazer de praticidade. Agora, se o cliente, por exemplo, o consumidor, ou não tem necessariamente um perfil para um microinversor, ou não quer usar um microinversor, ele tem também as soluções de inversores da WEG, né? Não, sem dúvida. A gente já, inclusive no residencial, a gente tem 2 opções string, né? O inversor da linha SW300, que ele é híbrido. Eu vi esse também. Esse aí fala com a bateria, a gente tem a bateria também pequenininho, alta densidade de energia, todo tech que, vamos dizer, é a melhor solução, né? Mas só que, porque ele também já tem FCI, Rapid Shutdown, ele tem toda a segurança, ele tem tudo. Mas o microinversor, a gente vê também alguns nichos que a gente não pega. Por exemplo, ampliação de sistema. Né, o cara tem ali uma casa, não botou todo o telhado, aumentou o consumo, bota só mais um microinversor. E como a gente tem uma plataforma única, o Sunveg, em nosso monitoramento, todos os nossos inversores eram uma mesma plataforma. Então ele pode ir aumentando com o microinversor. Legal. Então eu acho que tem alguns nichos que talvez sem a gente não pegaria. Mas sem dúvida, por exemplo, a linha SW200, que é a nossa não a Premium, não tem como ficar mais barato que ele. Né? O microinversor ele até é acima da Premium, mas com outras vantagens. Essa parte de segurança, por exemplo. Todos os nossos inversores têm FCI, que é a proteção de curva de arco elétrico, que é a maior causa de incêndio. Um microinversor nosso, que é só com 2 módulos, ele nem precisa, porque ele nem gera uma corrente alta o suficiente para pegar fogo. Entendeu? Então, um microinversor também tem essas outras vantagens. Muito legal. Tem uma coisa que você comentou, que a gente vê muito, e eu acho que às vezes o pessoal, quando vai fazer a conta, não coloca isso na pontuação. Mas você falou muito assim, o pessoal que compra CAPEX ou vende CAPEX. E é muito interessante, gente, porque quando você vai fazer a viabilidade econômica, e dá para fazer algumas análises de sensibilidade que mostram isso, pensando do ponto de vista de TIR, de taxa interna de retorno, seja num projeto de GD, seja num projeto de GC, mas a GC é um mercado que tem mais maturidade para isso. O OPEX, né, então aquele custo que você pode ter que é recorrente, ele impacta muito mais o retorno do seu investimento do que um CAPEX. Então, assim, se você colocar um CAPEX um pouco mais alto, mas que vai reduzir o seu OPEX, seu custo com manutenção, o seu risco ali, vale muito a pena do ponto de vista de taxa interna de retorno. E às vezes isso também é um argumento que o integrador pode trazer para o cliente dele na hora de vender um produto que tem mais qualidade, que tem mais segurança. Sem dúvida, são 2 perfis diferentes. Né? Tem o cara que vende só o preço e o que vende a longo prazo. Vou te dar um exemplo. Eu também botei uma notícia que eu vi num site que 40% dos fabricantes de inversores da Europa saíram do mercado nos últimos 4 anos. 40%! Então, assim, falando no OPEX e no CAPEX, se 40% saiu, o cara que pegou um produto mais barato hoje, será que daqui a 5 anos ele não muda um inversor de novo e depois no outro muda de novo? E será que ele está vendo esse custo? Né? E se o cara ainda sair do mercado dando pau, tem que mudar o inversor inteiro. Entendeu? Então, eu acho que isso é maturidade do mercado. O mercado está amadurecendo, a WEG sempre está no crescimento contínuo e sustentável, então eu não vou ficar criando passivo. Então, eu acredito que o mercado está amadurecendo para um inversor que dure pelo menos 10, 12 anos, que não é uma tendência mundial. Né? Há 5 anos atrás, todos os inversores eram 5 anos. Isso foi um trend que o Brasil criou, mas ok, o Brasil está nessa, a gente viu os componentes internos para aguentar isso. E isso muda tudo no LCOE, né? Se o inversor dura 10 ou dura 5 ou dura 15, muda tudo o teu custo a longo prazo. Com certeza, com certeza. E tem um outro ponto também que a gente precisa pensar, né? Se você tiver que mudar todo o seu inversor, todos os inversores que você usa, e aqui, assim, a gente está falando com esse dado que você trouxe, Harry, que... Gente, se você pensar em 10 marcas de inversor, significa que 4 saíram do mercado. E da Europa, talvez ainda era um pouco mais cuidadoso que o Brasil. E é um mercado... o mercado europeu é um mercado muito menos de preço do que o Brasil. Então, se o cara saiu do mercado lá, aqui certamente o índice vai ser muito maior. Vai acontecer. Mas dependendo da mudança que você tiver que fazer de inversor por causa disso, por exemplo, você vai ter que aprovar um novo projeto com a distribuidora. E tu já imaginou se tu mudar microinversor, ter que subir no telhado? Então tem uma onda, né?
vamos dizer, desafiadora aí pela frente no solar, né? O bom é que a gente sempre teve nesse... mas bem que tu falou, né? Mudar o projeto, ele pode até perder o direito de É isso. É verdade. Ou seja, gente, olha, você pode estar achando que você está vendendo uma coisa boa aí, mas... É verdade, esse passivo aí. É. E o agronegócio, Babi, tu tá vendo alguma coisa no agro, puxando para outro business? O agro tem crescido muito dentro da GD. Que esse continuou, né? Continuou por causa de duas grandes coisas, eu diria, Harry. Primeiro porque financiamento. Assim, o agro tem as melhores linhas de financiamento para gerar a própria energia. A gente tem linha de financiamento que a taxa de juros é 4% ao ano. Ao ano? Ao ano. Mas esse é do Banco Safra, alguma coisa que lançou? É outra Pronaf. Coisa? Pronaf, legal. Então, assim, é muito boa a taxa de juros. Tanto que, se a gente olhar para a curva de participação do agro na GD, se a gente estivesse gravando esse podcast há 6 anos, a participação do agro não chegava a 1%. Olha só. E hoje já é de quase 10%. Então, muito financiamento, mas também porque o consumidor rural, quando a gente pensa na tarifa mais baixa do rural, a gente pensa muito na irrigação, que é aquela tarifa que é quase de graça, né? Mas tem que ser à noite, né? Mas tem que ser à noite, tem um horário reservado. Mas todo consumidor rural, mesmo que ele não fosse irrigação, ele tinha uma tarifa mais baixa do que a de um consumidor, por exemplo, comercial ou residencial. E essa tarifa mais baixa dele esse subsídio começou a acabar em 2018 e terminou de acabar no final de 23. Acabou de acabar. Acabou de acabar. Então, esse é um consumidor que, ano a ano, começou a ver a tarifa dele subir para além dos reajustes. Olha só. Então, também procurando aí soluções para gerar por causa disso. E além, por exemplo, de a gente pensar num consumidor que está off-grid, ou que tem uma solução, por exemplo, que precisa de uma solução off-grid, né? Que também é uma oportunidade enorme para solar. Na verdade, a gente entregou uma fazenda EPC agora lá perto de Brasília, que justamente é isso. Ele não confiava na disponibilidade de energia para ampliar a produção. Tinha 2 geradores a diesel e a gente conectou solar no gerador a diesel. Entendeu? Mesmo sem rede, tu consegue conectar o solar no gerador e o teu payback é na economia do diesel. Isso é um payback absurdo, tirando que tu tá tirando a maior queima que tem, né? Porque no diesel é CH4, butano, metano, sei lá, tudo que sai daquela queima. Não, horrível. Entendeu? Então ali essa solução já tá indo bem. E na tua visita ontem, a gente mostrou que a gente tá se preparando para o Finame, né? O que tu achou do nosso inversor novo aí? Olha, gente, assim, a linha de produção de vocês, dos inversores, aquela, pra mim, foi, assim, o meu ponto alto das minhas visitas, viu? Porque é muita tecnologia, assim, eu ouvi um dado, gente, que eu fiquei chocada, vou compartilhar com vocês. São mais de 1 milhão de componentes por dia que são fixados nas placas eletrônicas. Caramba, 1 milhão de componentes. Olha, eu contando uma notícia da WEG pro Harry, né, gente? A embaixadora, olha isso. Você tá por dentro, Tô né? por dentro, eu recebi boas aulas. É isso aí. E aí eu vi realmente o inversor 75, né, que vocês estão colocando no mercado, que estão fazendo esse lançamento. E faltava um produto assim. Não tem ninguém que fabrica inversor finamizado. Não, então, isso que eu ia falar. Faltava um finamizado aí pra gente conseguir dar um boom também nessas instalações com linhas de financiamento muito mais baratas, né? É isso aí, pessoal. Só contextualizando a nossa audiência, né? A Babi visitou nossa fábrica de inversores, só para vocês entenderem, a WEG é um dos líderes de inversor industrial no país. É a mesma fábrica, a gente fabrica alguns inversores solares, né? A gente começou fabricando inversor central, já tem 1 giga instalado, que a gente pegou em usinas grandes, mas o inversor string realmente ele demora um pouco mais, né? Porque ele tem que ter volume, né? E agora a gente está com o inversor string 75 com fabricação nacional. Isso quer dizer que vocês podem pegar as linhas do Banco Safra e todas as linhas de Finame. Tudo que é BNDES, né? Tudo que é BNDES com um módulo importado em inversor nacional. Claro que agora o módulo está quase o preço do inversor, mas antigamente, que era muito mais caro, né, já valia a pena, né? Hoje ainda vale, porque o nosso inversor ele não fica tão mais caro, né? E no agro, o cara do agronegócio, ele gosta de linha de longo prazo do BNDES, né? Então acho que a gente está se preparando para isso. Com certeza, para um crescimento que vai continuar, né? Agora, uma outra coisa que eu fiquei pensando, é assim, vocês fazem full EPC, vocês estão entregando a solução completa para as usinas, né? E para consumidores como eu? Não, para você... para você a gente tem também, né? A gente tem a roupagem inteira da WEG, né? Módulo WEG, microinversor WEG, estrutura metálica WEG e integrador WEG. Se quiser
solução completa, é só tu pegar um integrador VEG próximo da tua região. Boa. E também agora, tu tá mobiliando a sua casa, né? Tem uma linha VEG Home, que a VEG Home vai desde a automação residencial, câmeras, estamos entrando em câmeras, né? Eu acho que tem que ter uma câmerazinha até para tu ver os teus pets quando tu tá viajando por aí. E também a gente tem até a linha de tomadas, né? Tu viu ontem, a nossa tomada tem Wi-Fi, né? Até tu pode controlar o consumo pela tomada e ligar e desligar pela tomada, tudo online. Estamos indo nessa tendência. Eu acho que isso é uma solução completa, né, Babi? Com certeza, com certeza. Só faltou o VEG Móveis, que a gente tá lançando essa pauta ainda, viu, gente? A Babi viu ontem que a gente fabrica os próprios pallets, não se acreditou, mas acho que VEG Móveis eu não vou ser ousado nessa linha, não. Acho que ficamos por aqui, né, Babi? O papo bem gostoso. Obrigado. E sempre será bem-vindo aqui no nosso VEGcast. Opa, espero voltar em breve, Harry. Valeu. Obrigado.